Olá, tudo bem com vocês? Hoje então aqui no nosso Pensando Day 2, né? Nesse nosso dia mais do que especial, nós resolvemos também trazer um top 5. E o top 5 de hoje então ele vai falar sobre nostalgia. Então nós escolhemos alguns assuntos relacionados à nostalgia mais ligados aí a entretenimento, para que a gente possa abrilhantar aqui o nosso Pensando Day, o nosso dia especial, com também este tema, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Número 5 então. O número 5 aqui dessa nossa lista é o Bronco. O Bronco na Band. O Bronco foi uma série, né, uma série de comédia brasileira exibida pela Rede Bandeirantes entre os anos de 1987 e 1990. E a série é um spin-off, né, da família Trapo, um dos programas muito popular, né, na década de 1960, criado por Roberto Silveira e outros roteiristas, né, e ela foi dirigida por Adriano Stewart, né, e ele traz quem? Bronco, traz o Ronald Golias no papel principal como Carlo Bronco Dinossauro. O Bronco é fantástico, ele é um personagem cômico, um personagem maravilhoso que vive às custas das suas irmãs, a Vesúvia, que era interpretada pela Nair Belo, né, e Helena, Renata Fronzi. Pense quem não viu, né, quem não teve o prazer de ver, pense numa série cheia de confusão, né? O enredo gira em torno das trapalhadas do Bronco, que ao invés de trabalhar, está constantemente tentando aplicar golpes, muitas vezes com a ajuda do seu amigo Chacal, né, que é vivido por Anselmo Vasconcelos. E a série ela é marcada pelo humor característico do Golias e pelas situações engraçadas envolvendo outros personagens, incluindo Solomão, que é o vivido que interpretava era o Felipe Levi, um dos alvos frequentes das armações do Bronco. Então, muito legal. A série foi um sucesso. Ela foi reprisada várias vezes ao longo dos anos, incluindo nos anos 90, que foi quando eu assisti, né? E novamente em 2007. Bronco, ela é lembrada como uma das grandes séries de comédia da televisão brasileira, destacando, claro, o talento do Ronald Golias, né, que já está no céu, e que ele já era uma figura icônica no humor nacional. O Golias era fantástico, né? Ronald Golias era fantástico. E a série é uma série muito animada, muito engraçada, fantástica mesmo, e por isso número 5 aqui no nosso Pensando. Chegamos então ao número 4. O número 4 é a Escolinha do Professor Raimundo, que foi um programa muito icônico, teve muito sucesso na TV brasileira, né? E foi criado pelo Chico Anísio e pelo Haroldo Barbosa. A sua primeira versão foi transmitida pela TV Rio em 1952, mas ela foi na Rede Globo, né, que ela ganhou a sua maior notoriedade a partir de 1990, que foi quando eu assisti, né, permanecendo até 2001. A série se destacou por sua fórmula simples e eficaz. Um professor, interpretado por Chico Anísio, pelo grande mestre do humor do Chico Anísio, que conduzia uma sala de aula cheia de alunos adultos que eram, na verdade, caricaturas de diversos tipos brasileiros. Esse que foi o X ali da questão. Como é que era a estrutura do programa? O formato do programa consistia em esquetes humorísticas, onde cada aluno tinha um bordão e um conjunto de características muito bem definidas. E aí surgiram muitos personagens, muitos atores, muitos comediantes famosíssimos ali, né? Alguns que já eram famosos e alguns que surgiram a partir da escolinha do professor Raimundo, que foi literalmente uma grande escola. Os personagens se revezavam respondendo às perguntas do professor Raimundo, geralmente de forma cômica e absurda, e geravam muitas gargalhadas, né? Teve vários personagens, vou citar apenas alguns. Um que eu já citei aqui no canal, que foi o Rolando Lero, do Rogério Cardoso, conhecidíssimo, muito engraçado, conhecidíssimo pelo seu bordão. Captei vossa mensagem, amado mestre, amado guru. Nossa, era fantástico. Ele era um típico aluno que tentava enrolar o professor sem respostas ali, né? Com suas respostas confusas e cheias de palavras difíceis. Tinha o Zé Bonitinho, grande Zé Bonitinho, que era vivido por Jorge Loredo. Era um conquistador que se achava irresistível. Sempre começava suas frases ou suas falas com Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Tinha a Dona Cacilda, né, também,
já está no céu a Cláudia Gimenez, já falecida. A maioria deles, né, já falecidos já, né? Mas ela tinha uma personagem muito interessante, né? E era uma mulher exagerada, escandalosa, que constantemente dizia: eu vou me embora para Passargada, né? Onde eu sou amiga do rei. Então, Cláudia Gimenez também, né? Ela também fez entre tantos outros, né? Tom Cavalcante também trabalhou na escolinha, Patropi, o Fofão, né? Que é o mesmo ator, né? Seu Peru, que é vivido por Orlando Drummond, pensa num ator bacana, um ator maravilhoso, e seu personagem extravagante, afeminado, famoso por suas roupas coloridas e o bordão "estou porra aqui". A lista de atrizes e atores que participaram da escolinha do professor Raimundo é extensa, muita gente bacana, importante, que fez muito sucesso, alguns já falecidos, algumas ainda nem em atividade, que abrilhantaram esse programa que foi ao ar aí por muito tempo. A importância cultural da escolinha do professor Raimundo não se tornou apenas um marco da comédia brasileira, ela foi muito além disso, né? Porque ela também era um reflexo da sociedade, com personagens que satirizavam, né, os tipos comuns encontrados no Brasil. Além disso, ela foi uma grande vitrine para talentos do humor nacional, lançando muitos atores e comediantes que se tornariam figuras importantes na televisão brasileira. Muitos deles fizeram muito sucesso depois. Nelson da Capitinga participou, né? Eu disse que eu não ia citar mais alguns, mas o Nelson, gostava muito do Nelson da Capitinga. A gente tinha tanta gente ali, Samuel Blaustein, nós tínhamos muitos bordões, Gavião com Bica, era muita gente ali, né? Que participou ali da escolinha do professor Raimundo. Quando a gente fala dos retornos e também reedições, o sucesso e a nostalgia pelo programa levaram a sua reedição em 2015, com uma nova geração de atores reinterpretando os clássicos personagens. E essa versão foi muito bem recebida e reintroduziu o humor da escolinha para uma nova audiência, ao mesmo tempo que homenageava o legado dos personagens originais. Isso, né? Teve até uma participação especial com o Orlando Drummond, né? O Seu Peru. Ele já estava com quase 100 anos, quase 100 anos, ele viveu um pouco mais de 100 anos, né? O seu Peru, que também viveu o Scooby-Doo, né? Fazia a voz de Scooby-Doo aí. Concluindo, a escolinha do professor Raimundo é mais do que um programa de humor, é parte fundamental da história da televisão brasileira, pelo menos na minha opinião, com seu humor atemporal e personagens inesquecíveis que continuam a ressoar aí, né, com o público. Por isso que a escolinha não podia deixar de estar aqui no nosso Top 5 Nostalgia, porque eu gostava muito da escolinha, sempre assisti, e claro, sempre que eu posso, eu revisito aí esses grandes personagens aqui. Por isso, a escolinha do professor Raimundo, número 4, no nosso Top 5 Nostalgia. Chegamos então ao número 3. O número 3 aqui do nosso Pensando Nostalgia, uma novela que eu acho muito interessante. Eu já vi ela algumas vezes, inclusive até um remake dela, um pouco diferente do original, que é A Usurpadora, ou, né, como é no espanhol, La Usurpadora, que é uma novela ou uma telenovela mexicana que se tornou um ícone da cultura popular na América Latina. Ela foi produzida pela Televisa e exibida originalmente em 1998. E ela foi um enorme sucesso, consolidando-se como uma das produções mais memoráveis do gênero. Quais seriam alguns destaques aqui da Usurpadora? Primeiro, um enredo, né? Porque a trama central de La Usurpadora gira em torno de duas mulheres idênticas, mas de personalidades opostas. Ambas interpretadas pela atriz Gabriela Spanik, a linda Gabriela Spanik, né? Maravilhosa. Paula Bracho, rica, fria e manipuladora, é a antagonista da história, casada com Carlos Daniel Bracho. E ela está entediada com sua vida e marido e vive tendo casos extraconjugais. Paulina Martins, a heroína da história, é uma jovem humilde e bondosa. Ela encontra Paola por acaso e, devido à sua aparência idêntica, é forçada a assumir a identidade de Paola após esta orquestrar uma armadilha para se livrar temporariamente
das suas responsabilidades. Paola é casada, cansada, da sua vida, querendo aproveitar a vida sem restrições, força Paulina a se passar por ela, ameaçando a sua mãe doente. Paulina relutantemente aceita para proteger a sua mãe, e assim ela entra na vida de Paola e tenta reparar os danos causados por ela, ganhando o amor e respeito da família Bracho, especialmente do Carlos Daniel. No decorrer da novela, Paulina enfrenta inúmeros desafios, enquanto Paola está longe, planejando seu retorno para retornar à sua vida luxuosa e se vingar. Isso que é o negócio, da Paulina. No elenco principal nós temos a Gabriela Spanik como Paola Bracho e Paulina Martins, Fernando Colunga, que é o Carlos Daniel Bracho, Libertà Lamarque como Piedade Bracho, Chantel Andere como Stefania Bracho, um dos personagens aí principais de toda a trama. A novela Usurpadora aborda temas como identidade, engano, vingança e redenção. A novela foi muito bem recebida por seu enredo intrigante, suas atuações marcantes, especialmente, é claro, da Gabriela Spanik, e por sua habilidade de prender a atenção do público com reviravoltas dramáticas. A popularidade da novela levou a várias reprises e adaptações em diferentes países. Em 2019, uma nova versão da história foi produzida pela Televisa, como parte do projeto Fábrica de Sueños, que modernizou e encurtou a história para uma minissérie de 25 episódios. A Usurpadora continua sendo uma referência importante na cultura das telenovelas. A atuação da Gabriela Spanik como as gêmeas é particularmente lembrada e elogiada, e a novela é frequentemente citada como uma das melhores do gênero. A história de Paulina e Paola tornou-se uma parte duradoura do entretenimento latino-americano, influenciando diversas outras produções ao longo dos anos. A Usurpadora é mais do que uma simples novela. É um símbolo, é um fenômeno cultural que destacou o talento de seus atores e cativou audiências com sua história envolvente e cheia de tramas. O seu impacto no mundo das telenovelas é inegável, garantindo seu lugar na história da televisão latino-americana. Por gostar tanto da novela e assistir algumas vezes, resolvi colocar aqui então no nosso Top 5 Nostalgia a Usurpadora como o número 3. Número 2. Chegamos então ao número 2, o nosso Pensando. Hoje o nosso especial aqui, Pensando Day. E o número 2 é a MTV. Isso mesmo, a MTV brasileira. Aquele canal de música, já que nós estamos falando de nostalgia, Nós estamos falando de coisas que nos remetem à saudade e coisas interessantes que não tem mais. A MTV brasileira, também conhecida como MTV Brasil, foi um canal de televisão por assinatura voltado ao público jovem, E tinha também na TV aberta, a gente conseguia assistir, agora eu não vou lembrar o canal, mas eu consegui assistir. E com ênfase era na música, na cultura pop. Foi inaugurado em 20 de outubro de 1990 com uma franquia da MTV Networks, sendo a primeira filial da MTV fora dos Estados Unidos. A MTV Brasil ela desempenhou um papel significativo na promoção da música brasileira e internacional, bem como a disseminação de tendências culturais entre os jovens. Ela é muito legal. Ela teve as fases como História e Evolução, que foi de 1990 até 2000, foi o início e ascensão. O lançamento da MTV foi ao ar pela primeira vez em 1990, com uma programação focada em videoclipes, shows, e programas musicais. Tinha uma programação muito icônica. Por quê? Porque nos anos 90 a MTV Brasil ficou conhecida por programas como o Disque MTV, a MTV Al Dente, MTV Sports e VJs, que se tornaram celebridades, como Astrid Fontinelli, o Zeca Camargo, a Maria Paula. Depois nós tivemos vários outros, o Cazé, eu gostava tanto do Cazé. Lá no fim a gente teve ainda o Gordo, do Ratos de Porão, o João Gordo do Ratos de Porão. Então teve muita coisa bacana, entre outros aí que eu acabei, não vou citar, até porque eu vou esquecer de muita gente. Thunderbird também trabalhou na MTV. Tem a Cultura Jovem,
A outra premissa era a cultura jovem. Por quê? Porque a emissora se destacou por abordar temas como moda, comportamento, lifestyle, além de dar espaço para bandas independentes e novos talentos. De 2000 a 2010, houve a consolidação e a diversificação com reality shows e humor. Por quê? Programas de reality shows como Beija Sapo, teve também o Pontapé, né, que era de humor, como Hermes e Renato, Fluminense e os seus amigos, tornaram-se muito, mas muito populares nessa época aí com o advento da MTV. Teve também festivais e prêmios, porque a MTV Brasil organizou eventos importantes como o VMB, que era o Video Music Brasil, né, que premiava os melhores da música nacional e internacional. Olha que bacana. Internet e interatividade. Por quê? Porque a emissora também ela começou a explorar a interatividade com o público através da internet e das redes sociais. Estamos ali já no começo dos anos 2000, criando uma presença online muito significativa. Seguindo então de 2010 até 2013, acabou tendo aquela crise, né, uma crise muito grande e consequentemente o encerramento, porque houve uma mudança no consumo, né, de mídia. Com a crescente popularidade da internet, de plataformas digitais, a audiência da MTV tradicional ou da TV tradicional começou a declinar. E claro, veio a crise financeira, a MTV enfrentou diversos problemas, a dificuldade financeira foi muito grande, resultando em cortes de programação e redução de investimentos. O encerramento original, né, da operação original, ela aconteceu em 30 de setembro de 2013, ou seja, a MTV encerrou as suas transmissões como parte do Grupo Abril, mas ela foi relançada em outubro de 2013 sobre a gestão da Viacom, focando no modelo da TV por assinatura daí. Quando a gente fala do legado, qual que foi o legado que a MTV deixou? Então ela deixou um legado duradouro na cultura jovem e musical do país. Muitos artistas e bandas ganharam visibilidade no canal, se tornaram ícones da música brasileira. A emissora também influenciou a forma como a juventude brasileira consumia música, moda, comportamento, não podemos deixar de lembrar isso, né? No relançamento da nova fase, né, ou seja, sob a direção da Viacom, a MTV voltou com uma programação diferente, mas alinhada com o formato internacional do canal, incluindo séries, realities e menos ênfase em videoclipes, que era o ponto central, né, ali que a gente tinha. Teve também a MTV Play, né, que nessa nova fase incluiu uma criação de plataformas digitais e aplicativos refletindo as mudanças no consumo de mídia. Aconteceu tudo isso. E concluindo, né, a MTV Brasil ela foi uma parte essencial da cultura pop musical, né, cultura pop e musical no Brasil, especialmente nas décadas ali de 1990 até 2000, né? Mesmo após o seu encerramento em 2013, a marca da MTV ela continua, né, a influenciar a indústria musical e o entretenimento jovem aqui no país, adaptando-se às novas formas de consumo de mídia digital. Por isso que nós resolvemos falar, e é o número 2 aqui da nossa lista, com nostalgia, com muita saudade de como era bacana consumir, como era bacana assistir a MTV Brasil. Chegamos então ao top 1 aqui do nosso Pensando Nostalgia, né? Nosso top 5 Nostalgia. E o número 1 então é um filme, né? Um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito de ficção científica e por isso que eu resolvi colocar esse filme aqui no top 1. Top 1 então é o Stargate, o filme, porque tem série também, né? Stargate é um filme de ficção científica, ele foi lançado em 1994, foi dirigido por Roland Emmerich e coescrito por ele, né? E por Dean Devlin. É um filme interessantíssimo, né? Ele é notável por combinar elementos de aventura, de ação e mistério com temas de arqueologia e viagens interplanetárias. Olha que legal. Como é que se desenrola assim um enredo do filme? A história começa em 1928, quando um artefato misterioso é descoberto no Egito. Décadas depois, o artefato conhecido como Stargate é estudado pelo governo dos Estados Unidos. E o Dr. Daniel Jackson, que é interpretado por James Spader, né, muito famoso por outros papéis também, ele é um egiptólogo brilhante, mas desacreditado. E, é claro, ele é chamado para decifrar os hieróglifos no Stargate, né, naquele tipo de portal. Ele descobre que o Stargate é um portal, né,
para outra parte do universo. Né? Uma equipe então liderada pelo coronel Jack O'Neill, que também é interpretado por Kurt Russell, outro aí gigantão aí do cinema, principalmente nos anos 80 e 90. Ele é enviado para liderar, né, essa passagem, e claro, né, através do portal ele acaba sendo o líder deles aí, para um planeta distante chamado Abydos. Isso, lá eles encontram uma civilização humana primitiva que adora o deus Ra, que é interpretado por Jay Davidson. Isso mesmo, aí, puxa vida, já estamos fazendo uma certa mistura aí, que na verdade é um alienígena poderoso e usa uma tecnologia muito avançada para manter o controle das pessoas. Alguma coisa de nova até aqui, né? Bacana então. A Stargate, ela mistura mitologia egípcia com ficção científica, e isso que é legal, esse é o X da questão, explorando ainda mais a ideia de que antigos deuses eram na verdade alienígenas avançados. A premissa central do filme é de que a humanidade teve contato com civilizações extraterrestres no passado, influenciando suas culturas e principalmente as tecnologias. Stargate, na época ele foi um sucesso de bilheteria, né, arrecadando mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo, né, contra um orçamento de aproximadamente 55 milhões. Então foi um sucesso para a época, né? O seu sucesso levou a uma criação de uma franquia de televisão americana altamente popular, incluindo, né, as séries de Stargate, né, que foi o Stargate Atlantis e Stargate Universe. Stargate 1, ele em particular é uma das séries de ficção mais longas que já foram feitas, com 10 temporadas. Olha que bacana, né, o desenrolar disso tudo. Stargate recebeu muitas críticas, né, ao longo dos anos, por muitos críticos, mas foi bem recebido pelo público. O público sempre acolheu e gostou muito aí, né, quem gosta desse gênero. Os críticos elogiaram os efeitos visuais e o conceito original, mas alguns apontaram problemas no roteiro e no desenvolvimento de alguns personagens. Para concluir aqui, né, o Stargate é um marco no gênero de cinema de ficção científica por sua combinação única de aventura interplanetária e mitologia antiga. O seu legado ele continua vivo através de várias séries, né, de televisão, livros e outros meios aí que expandiram o universo criado pelo filme. Por isso, né, o Stargate, o filme, é o número 1 aqui no nosso Top 5 Nostalgia, um filme que eu gosto muito, que eu gostei muito, que assisti várias vezes e não podia deixar de lembrar ele, já que nós estamos falando de nostalgia. Este então foi o nosso Pensando Day, o nosso top 5 do dia, desse momento aí, desse nosso dia mais do que especial, para brilhantar aqui a nossa maratona de vídeos, por assim dizer. Esse ficou um pouco longo, os outros não são tão extensos assim, mas esse não tinha como ser diferente. Um top 5, geralmente ele é um pouco mais extenso e esse aí ficou um pouco grande também, mas vale muito a pena, até pelo conteúdo, pelos assuntos que nós abordamos. Quero te convidar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí, coloca nos comentários aí as tuas impressões sobre o vídeo, sobre os assuntos, compartilhe nas suas redes sociais, né? Fique muito à vontade aí para escrever, para comentar e principalmente, se gostou, deixa o joinha, isso ajuda muito e muito mesmo aqui no crescimento do canal. Quero desejar aí um forte abraço a todos e até daqui a pouco, porque ainda não acabou, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.